atitude, prontos, ó Deus, para lutar pela nossa vida espiritual, Senhor, pela nossa vida física também. Neste momento, ó Senhor, também agradecemos-te por entrar neste culto maravilhoso de todas as manhãs, Senhor, que o Senhor tome conta de cada família, Deus, que está aqui, que entra todos os dias, as que não entram também, Senhor, as nossas famílias, tanto a nossa família espiritual, ó Deus, como a nossa família física também, Deus, que o Senhor esteja com cada um, corrigindo, ó Deus, o erro de cada um, o sofrimento, a saúde de cada um. Neste momento, ó Deus, também vamos estudar a tua lição, uma lição, ó Deus, maravilhosa, que nos ensina muita coisa e nos prepara, ó Deus, para uma vida eterna. Que possamos, tua palavra, a refrigeração do teu Santo Espírito, ó Deus, o conhecimento que o Senhor tem nos dado, que possamos estar, ó Deus, dispostos a buscar esse conhecimento, não só buscar conhecimento, mas também praticar, dividir e multiplicar, ó Deus, este conhecimento. Abençoa quem vai passar, ó Deus, a missão da Escola Sabatina. Abençoa, Senhor, quem vai passar também o estudo do livro. Sim, Possamos buscar, ó Deus, a tua presença em cada palavra que for dita, em cada texto que for lido, Senhor. Amém, Deus. Que o Senhor esteja sobre cada um de nós. Sim, Abençoa, Deus. Senhor, os nossos filhos, os nossos cônjuges, os nossos avós, Sim, Deus. os nossos parentes, ó Deus, em geral. Aquelas pessoas que estão em aflição. Aquelas pessoas, ó Deus, que te conhecem só pela metade. Não têm o verdadeiro conhecimento do teu amor. Ou se tem, ó Deus, esse verdadeiro conhecimento do teu amor, mas esfriou. Que o Senhor reacenda essa chama em cada um de nós, que possamos ser espelhos, ó Deus, diante dos nossos vizinhos, diante do nosso povo, diante do nosso bairro, diante da nossa igreja, e principalmente, Senhor, dentro da nossa casa, que os outros, ó Deus, possam ver o Senhor em cada um de nós, esse reflexo da tua bondade, do teu amor e da tua justiça sobre cada um de nós. Abençoa, Senhor, a programação que vai ter do Ministério da Mulher daqui a pouco, agora na nossa igreja de Santa Clara, que as pessoas disponibilizem, ó Deus, a vir para essa programação para ter mais conhecimento sobre saúde, ó Deus, sobre vida saudável, ó Pai. Nos prepara para esses momentos especiais e pedimos a Deus por Jesus. Amém. 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 Muito obrigado. Obrigado, irmão Samar, pela oração. Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos. Não, gente. Neném, Davi. Neném. Olha assim, você quer ter sido ela. Então, bom dia para todos. Deus possa estar com cada um. Então, hoje, estamos começando aqui mais uma semana na lição da Escola Sabatina. Nessa semana, nós vamos ver testemunhos de Jesus como Messias. Pessoas que falaram, pessoas que pregaram, pessoas que presenciaram e que testemunharam de que Jesus era o Cristo, era o Messias, o enviado de Deus. E a primeira testemunha, a primeira pessoa que falou abertamente sobre Jesus, sobre o ministério de Jesus, era o próprio João Batista. Nós temos muito o que falar sobre ele, né? Nós sabemos o nível de importância que ele teve, nós sabemos a relevância que Jesus deu para ele. Jesus disse que entre os nascidos de mulher não havia ninguém maior do que ele. Então, João Batista, nós temos muito o que discutir sobre o ministério, sobre a missão dele. Então, no tempo de João, os judeus da época esperavam dois tipos de Messias. Dois Messias, um sacerdotal e um real. Esperavam que viesse um Messias como um sacerdote, como um profeta, e outro como um rei, conquistador. Então, quando João apareceu, eles foram atrás de João para saber como é que ele se identificava, para saber qual era de João. E aí eles foram até ele, vários sacerdotes e profetas, e sacerdotes e levitas, para tentar descobrir
quem era João, como é que ele se identificava, se ele se identificava como profeta, se ele se identificava como Messias. Aí foram até ele no capítulo 1, verso 19, perguntaram: quem é você? Verso 20. Ele confessou e não negou, confessou: eu não sou o Cristo. Por aí você já tira: eu não sou o Messias. Isso aí você já... Eu sei que vocês vieram já para saber se eu me identificava como Messias. Eu não sou o Messias, certo? Diante disso eles perguntaram: quem é você então? Você é Elias? Ele respondeu: não, eu não sou. Eu não sou o Messias, eu não sou o profeta. Então perguntaram: você é o profeta? Ele respondeu: não, não sou. Então, quem é você? Se você não é o Messias, se você não é profeta, se você não é Elias, você é quem? Aí verso 22. Diga quem é você para podermos dar uma resposta àqueles que nos enviaram. Ele respondeu: eu sou a voz que clama no deserto. Endireitem o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Então João, ele explicou dessa maneira para aquelas pessoas: eu não sou profeta, eu não sou Elias e eu não sou o Messias. Pronto. Aí vocês já podem, por aí vocês já podem ficar tranquilos que eu não sou nenhum desses. Só que eu venho preparar o caminho para o Messias, certo? Eu venho preparar o caminho para o Messias. E como foi então o processo de preparação de João? João, ele nasceu, foi criado por Zacarias e por Isabel, mas conforme ele foi crescendo, ele saiu ali de onde ele tinha nascido e foi para o deserto. Por que ele não foi para a cidade? Por que ele não foi aprender junto com os outros na escola dos rabinos? Por que ele foi para o deserto? Ele afirma que não havia escola no mundo que preparasse o caminho dele. Não havia instituição no mundo que ensinasse a ele a missão que ele tinha que fazer. Apenas no deserto, na solidão do deserto, crescendo ali com os bichos, crescendo ali naquele ambiente hostil do deserto, mas naquela tranquilidade, era ali que ele ia aprender a ouvir a voz de Deus. No barulho da cidade, na avareza ali das pessoas da cidade, naquele tumulto, ele nunca ia se concentrar e nunca ia ter aquele perfil, nunca ia se sentir próximo de Deus. Então, no deserto era o lugar onde ele ia se preparar, no deserto era o lugar onde ele iria moldar o seu caráter, moldar a sua personalidade para poder pregar para as pessoas da cidade. Mas de vez em quando ele ia na cidade para conferir como estava, para conferir as notícias, para saber como estava ali a situação da cidade, mas ele voltar para o deserto para estar mais próximo de Deus. E diz a tradição, não a Bíblia, mas a tradição, diz que lá no deserto ele se associou aos essênios. Os essênios também eram um grupo de pessoas, um grupo de homens estudiosos da Bíblia, que também tinham rompido os laços com as cidades e tinham ido para o deserto também para ficar mais próximos de Deus, para ficar em comunhão com Deus. E o que é que eles faziam? Eles, eles tinham vários rolos de livros, e nesses rolos eles escreviam a Bíblia. Então, os rolos que a gente tem hoje do Antigo Testamento, todos os livros, os registros do Antigo Testamento, então, foram todos escritos pelos essênios. Os essênios escreveram os livros de Isaías, de Salmos, todos esses livros do Antigo Testamento eles escreveram e guardaram nas cavernas. E aí depois ficou guardado lá nas cavernas e em 1930, 40 por aí, uma pessoa, um menino, um pastor que estava passando por ali, achou aquelas cavernas e foi cascavinhando até achar aqueles rolos. Aí pronto, os arqueólogos vieram, pegaram aqueles rolos, compilaram ali e formaram a Bíblia ali, o Antigo Testamento. Então, os essênios tiveram um papel importante na preservação da Bíblia. E provavelmente João, quando foi para o deserto, ele se associou a esses essênios. Ele ficou ali junto deles. E outra, os essênios tinham a prática do batismo. Eles tinham várias câmaras batismais, vários batistérios, e lá eles batizavam as pessoas que se associavam a eles. Era uma forma de demonstrar que a pessoa tinha se convertido. Então, provavelmente, a prática do batismo, João aprendeu com os essênios. Mas a verdade é que, no deserto, naquele estilo de vida do deserto, a mente e o caráter de João
foram moldados, foram preparados por Deus. Geralmente Deus chama a gente para o deserto, assim como ele chamou vários personagens da Bíblia. Moisés, quando ele cometeu aquele erro, né, de ter matado o egípcio, ele teve que ir para o deserto para Deus moldar o caráter dele, para depois ele ser o líder do povo de Israel. E assim vários personagens ao longo da Bíblia. Jesus também, antes de começar seu ministério, passou 40 dias no deserto. E João também, antes de começar seu ministério, passou a sua juventude inteira sendo preparado no deserto. O deserto é um lugar onde todas as vozes do mundo se calam e fica só a voz de Deus para você ouvir. E aí você é preparado, aí você é moldado por Deus. Então João foi preparado dessa maneira e a mensagem que ele tinha para pregar para o povo era uma mensagem de arrependimento. Era uma mensagem que mudava a mente das pessoas. As pessoas viam que aquela mensagem era diferente da dos fariseus, da dos escribas, porque eles pregavam de uma maneira superficial, de uma maneira artificial e não produzia impacto nenhum na vida deles. Mas a de João, lá na beira do rio, a de João transformava a vida de todo mundo. Era uma mensagem contundente, era uma mensagem urgente, atual, vinha de Deus. Por isso as pessoas consideravam João um profeta. Agora, João, ele batizava com água, mas Jesus ia batizar com o Espírito Santo. João não era digno nem de desamarrar as sandálias de Cristo. E Jesus era mais importante do que João, porque existia antes dele. Jesus era o Filho de Deus, João apenas apontou para ele. Então João fez questão de dizer, olha, eu sou o menor e Jesus é o maior. Eu estou preparando o caminho para ele. Então olha que interessante. Se fosse qualquer outra pessoa que fosse chamada para preparar o caminho para o Messias, essa pessoa ia se achar, essa pessoa ia procurar glória para si mesmo, essa pessoa ia querer homenagens. Olha, eu sou quem vim primeiro, eu que preparei o caminho para ele. Vocês têm que me considerar. Se fosse qualquer outra pessoa, ia se orgulhar por ter aquele privilégio. Só que João não, João ele se humilhou. João disse, olha, eu não vim primeiro. Ele que existia antes de mim. Ele que está desde o começo. Eu vim só preparar o caminho para ele, mas ele já existe antes de mim. E ele está vindo aí e ele vai me superar. Convém que ele cresça e que eu diminua. Então, olha a humildade de João. Olhe como o caráter de João era perfeito para esse tipo de missão. Ele se humilhou, ele se rebaixou e exaltou a Cristo. Por isso que Jesus exaltou ele. Por isso Jesus disse, olha, todos que nasceram, ele foi o maior. Então, João tinha esse objetivo, João tinha essa missão. E João, ele tinha um estilo de vida diferente. O estilo de vida dele era um estilo que se diferenciava das outras pessoas. Por quê? Porque como ele cresceu no deserto, ele se vestia com roupas de pelos de animais e comia gafanhotos e mel silvestre. Segundo Rodrigo Silva, esses gafanhotos provavelmente não eram os gafanhotos reais, era um tipo de planta que parecia com gafanhoto, ficava ali torrada, uma planta assim meio crocante, esse fruto dessa planta, e quando comia lembrava assim, um aspecto de um gafanhoto. E ele se alimentava disso e também do mel silvestre. Então era um estilo de vida assim, bem rústico, mas que passava uma imagem assim, de uma pessoa que estava em meio à natureza. E aquilo causava uma impressão na mente das pessoas. Muita gente achava ele doido. Isso que dava ênfase no ministério dele. Então, qual era o serviço de João? João falou que ele era a voz que clamava no deserto, endireite o caminho do Senhor. O que representa isso? Algumas pessoas podem não saber. No tempo dos reis, quando os reis saíam da sua capital e iam visitar as cidades que eram do seu reinado, quando eles saíam nessas viagens, geralmente as estradas com o tempo ficavam esburacadas. Até hoje é, né? As RNs, as BR, tudo cheio de buraco. Então, no tempo dos reis, as cidades ficavam cheias de buracos, árvores que caíam por causa das tempestades, lama. Então, quando o rei tinha que passar, a estrada tinha que ficar boa. Então, antes do rei passar, ia um arauto. E esse arauto ia proclamando que o rei ia passar por ali e que todo mundo tinha que ajeitar as estradas para o rei passar.
Então, esse era o arauto do rei. Ele ia na frente, preparando o caminho para o rei passar. Então, João Batista ele veio com essa missão, preparar o caminho das pessoas. Então, ele ia pregando a mensagem de arrependimento, as pessoas iam se batizando e se convertendo. E então, quando Jesus chegou, essas pessoas que tinham sido batizadas passaram a seguir Jesus. Eram essas pessoas que iam assistir os sermões de Jesus e que seguiam ele até o resto da vida. Tanto é que a gente sempre pensa que quem seguia Jesus era apenas os 12, mas na verdade tinha um grupo maior que seguia. Só que os 12 era o círculo mais fechado, era o círculo para quem Jesus passava suas orientações mais íntimas. Mas tinha um grupo maior que acompanhava Jesus para cima e para baixo. Então, se você prestar atenção, em Lucas, diz que quando Jesus subiu para o céu, tinha um grupo 500 grande pessoas. ali no monte de onde Jesus subiu. 500 pessoas. Se eu não me engano, tinha mais de 500 pessoas ali. Em Atos 1. Em Atos 1 diz que tinha um grupo grande ali. Esse grupo era o grupo que, desde o tempo de João, tinha se convertido, tinha se batizado e tinha acompanhado Jesus na sua missão. Então, João cumpriu a missão dele. E João ele veio como segundo Elias. Elias cumpriu a missão dele de chamar o pessoal do seu tempo para se arrepender. João também cumpriu a sua missão. E o terceiro Elias é quem? Somos todos nós. Todos nós também temos essa missão de ter o mesmo estilo de vida de João, de termos a mesma preparação que João teve e de ter a mesma missão de levar as pessoas do nosso tempo a esperar a volta do Messias. Então, gente, possamos cumprir o exemplo dele, possamos seguir a mesma trajetória dele e que as pessoas vejam em nós um povo diferente, um povo que prepara o caminho para a volta de Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por essa manhã. Muito obrigado por tudo isso que nós aprendemos aqui. Sim, Deus. E agora, Senhor, prepara nossa mente, nosso coração para a mensagem que nós vamos ouvir agora do livro Serviço Cristão. Em nome de Jesus. Amém. Amém.